Eu acho que essa contextualização é muito importante, porque certa feita perguntaram a Goebbels como ele tinha conseguido fazer uma nação inteira apoiar um movimento, vou chamar de movimento, né, nitidamente anti-humanidade, né, porque o que foi feito foi um crime não contra os judeus exclusivamente, foi um crime contra a humanidade, onde quem mais sofreu foi a etnia dos judeus, né? Mas a resposta dele foi muito simples, ele falou, é muito simples, é só incutir o medo nas pessoas. E é exatamente o que foi feito aqui, em outros países, porque esse não é um movimento localizado, brasileiro, isso é um movimento global, não é? Então você observa que qualquer pessoa que estude um pouco mais, eu não vou falar disso, não vou me aprofundar disso, porque não é a minha especialidade, mas todo mundo sabe hoje em dia que a grande forma de poder hoje, as nações elas interferem umas nas outras, não com a geopolítica, mas com um negocinho que se chama geoeconomia. Então fica a dica aí para o pessoal que quiser ler e se aprofundar um pouquinho em geoeconomia, vai entender como é que se projeta poder e como é que se interfere na vida de uma nação. E nesta questão de geoeconomia, quem é mestre, pós-doutorado, pós-graduado, livre-docente, é a China. Ela interfere na geoeconomia há décadas, de uma forma muito hábil. Então nós estamos numa situação hoje, voltando aí ao gancho, né, dessa situação em relação a lockdown, quarentena, confinamento, prisão domiciliar, como alguns até chegam a chamar, que é uma coisa que criou-se uma armadilha lógica, né? Então, se nos venderam porque era necessário um tempo maior para o sistema de saúde se adequar, hoje essas pessoas que nos venderam isso, elas podem ser cobradas. Escuta, mas 1 ano você não conseguiu se adequar ainda? Então que tipo de gestor é você? Você teve 1 ano, nós estamos há 1 ano nessa situação. Você me diz que isso ainda hoje é necessário, por quê? Peraí, você adquiriu respiradores a mais de 200 mil reais, você montou hospitais de campanha e ainda não conseguiu montar uma estrutura para dar conta dessa demanda, por quê? Então isso é uma pergunta, isso sim é um escândalo que deveria ir para as notícias, ok? Além disso, você já tem provados pelo tempo inúmeras cidades do Brasil que não têm recursos financeiros infinitos, como o estado de São Paulo tem, e aí começaram a fazer o que era possível. Veja o caso de Belém do Pará, veja o caso de Porto Feliz, de Volta Redonda, no estado do Rio, de Volta Redonda, veja o caso do Amapá, veja o caso do município de Natal. Natal foi duramente castigado na primeira onda, uma cidade eminentemente turística. Agora eles acabaram de ter a segunda onda. Eu fui para lá, eu estava lá. Vão atrás da atuação do secretário municipal de saúde, Fernando Suassuna, que implementou o tratamento precoce e a quimioprofilaxia nos contactantes. Vejam a diferença na magnitude das curvas que acometeram Natal na primeira onda e na segunda onda. É escandaloso. Vejam a mortalidade de Porto Feliz, é 1/3 da mortalidade do estado de São Paulo. E não me venham com essa que, mas é uma cidadezinha pequenininha. É uma cidadezinha pequenininha que tem uma população que dobra de tamanho em fim de semana e feriado. Porque é uma cidade que recebe os paulistanos que vão passar, os mais abastados, que tem casa de fim de semana lá. E aí você tem coisas absurdas que são viralizadas, como tem um intensivista falando, na minha UTI todo mundo que está aqui fez o tratamento precoce. Aí você pergunta para ele, e em que consistia o tratamento, meu amigo? Corticoide e ivermectina. Eu falei, para, porque já começou errado. Porque o corticoide na SARS-CoV, ele não deve ser utilizado antes do 7º dia. Então por isso que o Roberto Zebalo sempre falou isso, já há muitos anos, há 1 ano ele fala isso. É por isso que a sua UTI está cheia de pacientes que foram tratados precocemente. Desculpe, foram tratados precocemente de forma errada. Por isso que estão na UTI. Porque qualquer pessoa que trata de forma precoce, de uma forma correta, raros são os pacientes que precisam sequer ir ao hospital. E veja,
quando a gente fala de tratar precocemente, eu não estou falando de tratar com essa droga, com aquela droga. Hoje já existem vários esquemas terapêuticos diferentes e eficazes, inúmeras publicações. Você tem que acolher o seu paciente, ouvir seu paciente, saber o que está acontecendo com ele, estar próximo ao seu paciente e tratá-lo. E se ele precisar ir para o hospital, vai para o hospital. Agora, o que a gente viu historicamente? Voltando à história da linha do tempo, Belém estava colapsado, não tinha leito para ninguém. A gente começou a tratar da forma adequada, de forma precoce, que era o que tinha para ser feito. E aí, de repente, a demanda hospitalar ela caiu. Então, ao invés de eu instituir um lockdown que tem efeitos secundários nefastos, não só sobre a economia, mas sobre a população, sobre a saúde populacional. Então, ao invés de eu implantar um lockdown, eu trato precocemente, eu faço a profilaxia de contactantes e com isso eu reduzo a demanda pela rede hospitalar. Veja, já existem estudos, vários estudos, dos quais o mais impactante é um canadense, que mostra que no Canadá os efeitos do lockdown foram 10 vezes piores do que seria o efeito do Covid por si só. Isso por quê? Porque o indivíduo que começa com a dorzinha no peito fala, não, é só uma dorzinha no peito, é melhor eu ficar em casa do que eu ir para um pronto-socorro que vai ter Covid, eu vou pegar Covid. Aí quando esse cara vai para o hospital, porque a dorzinha no peito não é só uma dorzinha no peito, ele já perdeu uma área cardíaca grande pelo infarto. E esse camarada, ele vai ter uma disfunção cardíaca, ele vai perder anos de vida produtiva, anos de vida em si, e isso também com o AVC, isso também com o câncer, com pacientes que estavam em quimioterapia e que deixam de ir para o hospital porque tem medo de pegar o Covid porque estavam imunossuprimidos, e aí posso ficar aqui a noite inteira dando exemplos disso. Então isso acaba acarretando um número de anos de vida perdido muito maior do que o Covid-2. E isso, SARS-CoV-2. Isso é uma coisa que foi quantificada nesse estudo canadense. Então por que essa sanha de continuar restringindo as pessoas? Eu realmente não vejo muito cabimento, sabe? Por que essa sanha em agredir os médicos que querem tratar precocemente o SARS-CoV? Escuta, me dê um exemplo de uma, eu não peço 10, eu peço uma doença na medicina que seja pior você tratar precocemente do que você tratar tardiamente. Não existe. Qualquer doença na medicina, você sabe que tratando precocemente, a chance do seu doente ir bem, ela é muito maior do que você instituir o tratamento lá para frente. Então, por que raios com Covid é diferente? Você não trata precoce a pneumonia, então por que você vai agredir, ameaçar, dizer que é charlatão, que devia ser preso um médico que trata precocemente a Covid? E escuta, se você não quer tratar precocemente, não trate. Quem está tratando é aquele cidadão, o CRM dele que está em jogo.